Ler uma revista de conteúdo erótico ou até mesmo falar palavras com essa conotação é proibido nesse lugar, como a ditadura. Qualquer uso de palavras ou conotações sexuais em público ou privados foi banido de todo o Japão. Em acordo com o Perseguimir, todos os cidadãos seguem essas regras, tornando o Japão o país com a moral pública mais elevada do mundo, e o nosso protagonista, Okuma, estava fazendo o exame de ingresso na maior academia de moral pública do Japão, Tokyo-ka. Era o dia da cerimônia de entrada na academia, mas tinha uma coisa muito estranha no metrô, uma mulher alegando um assédio inspirado na pessoa que ele queria ver na academia. Ele não podia deixar aquilo acontecer, então se dispõe a tirar a mulher do vagão, mas era tudo mentira, só queria tirar uma grana com isso, além de acusar Okuma injustamente. Ele é cercado por guardas e quando ia ser preso uma mulher aparece, e todos pareciam saber quem era ela, Seitsugen no Ao, que andava nua por aí falando palavras sujas e espalhando fotos eróticas. E depois de levar Okuma, ambos saem correndo no local. Em Tokyo-ka, depois da apresentação, ele aparece a conhecer suas novas colegas de classe de uma maneira muito estranha, mas acaba sendo convidado para a reunião de assuntos gerais, no qual sua ida Ana era presidente. Aparentemente, a Seikugun no Ao era dessa escola, e como Okuma veio na escola com sua reputação, e sabiam bem o que eram essas pessoas, sem vergonha, ele foi chamado para ajudar a pegar essa criminosa, e aí a Ami ficaria responsável por guiá-lo. No local marcado, aí mostra sua verdadeira personalidade, falando um monte de besteira e piadas sujas, até se revelar a terrorista herói Seitsugun no Ao, também conhecida como Neve Azul. Ela não desconfiou dele, pois seu pai, Zenjuro, era um terrorista de piadas sujas assim como ela, mas Okuma disse que estava mudado por causa de Ana, a presidente do conselho estudantil, e como ele estava relutando muito, teve a ser amarrado no porão para cooperar, e de uma forma ou de outra foi obrigado a cooperar, pois ele podia muito bem fazer as denúncias falsas. Ele se rende a Ayami. No dia seguinte, ele foi amarrado novamente, mas dessa vez no laboratório de química junto a Ryoka, e queria saber acerca de reprodução humana, e ele saiu correndo de lá. Ayami ajudou a ser desamarrado, e agora era a hora do seu primeiro trabalho contra a PM. Os PC-Mercs espalham fotos bem eróticas pela escola e invadir uma apresentação muito importante. No fato do momento, Ayami entra em ação no auditório, enquanto Okuma fingia ser ela no pátio. O plano dá muito certo, e todos os adolescentes foram à loucura. Tecnicamente, agora ele fazia parte da SOX, o grupo de Yami, mas isso não significa que seja uma coisa boa, pois ele estava se envolvendo muito mais com essa maluca, percebendo a furada que entrou. Depois, na escola, o conselho faz uma reunião sobre o acontecido, e obviamente tinham suspeitas em cima dele por ser filho de Sunjuro, mas quando seu pai foi preso pela liberdade das palavras sujas, ele foi excluído de tudo e tomou ódio desse assunto, até que Ana foi a primeira pessoa que sorriu para ele, mesmo que ela não se lembrasse. Obviamente, ela estava sendo chantageada por Yami, e como já tinha a confiança do conselho, era a hora da próxima missão pegar uma revista erótica em um lugar específico. Nessa sociedade os livros já estavam extintos, então até que os percefos chegassem, as coisas eróticas estavam todas digitalizadas e foram proibidas. Achar uma dessas revistas era uma tarefa extremamente difícil, mas havia um lugar marcado. Eles tinham diversas cópias das páginas espalhadas por toda a escola, bem nos lugares onde os alunos costumavam olhar. Obviamente isso chegou ao conselho, mas eles não tinham suspeitos ainda, e além das fotos indecentes pela escola, Ana havia colocado uma na sala sem saber e queimou ela ali mesmo. Aparentemente o maior problema agora, a lei que a mãe de Ana estava tentando aprovar nos PC-Makers, o ato da proibição X. Basicamente, os dispositivos de monitoramento saberiam até quantas vezes seu braço se moveu, eles seriam vigiados a todo momento. Ana sabia disso, mesmo que não parecesse, fazia de tudo para manter tudo saudável, sem indecências. O plano dessa vez ia ser nos exames dos novos alunos. Basicamente, Amy distraiu o conselho, enquanto Okuma fingiu ser da Neve Azul para explicar para os alunos como os bebês são feitos, e foi quase lá, mas na hora Ana conseguiu chegar a tempo e precisava estar levando a caçada. A Neve Azul, muito sério, Okuma consegue fugir até o terraço, mas lá ele é cercado e por sorte Amy tinha terminado o plano de roubar as mostras de urina dos alunos novos, mas quando Okuma tirou sua máscara acabou sendo flagrado por uma das alunas. Era o dia da premiação do concurso de artes, e a ganhadora foi Saotome, aquela mesma garota que flagrou Okuma, e na hora de receber o prêmio, o rasgou e encarou Okuma. Mas esse não era o único problema dali. Ana estava bem estranha na sala de aula, e ele é capturado por
Saotome é levado até a sala de artes. Agora dizer que ele era seu bichinho, ela disse que flagrou tudo e precisava da ajuda dele para conquistar uma pessoa. Yami era sua rival, mas logo Kokiri aparece e a leva. Em uma reunião da Sox, Yami diz para ficar de olho em Saotome, já que tinha alguns conhecimentos indecentes e que eles poderiam chamar ela para a Sox um dia, mas o problema de Ana acabou virando uma pauta. Ela tinha um stalker e constantemente recebia cartas e fotos dela dizendo com alguém que estava observando. Yami realmente era a melhor amiga de Ana, não era fachada, e se preocupava muito com ela e queria resolver isso o mais rápido possível. Na noite seguida, Saotome foi levada ao restaurante, sede da Sox, mas sem saber. Lá ela revela que a pessoa que quer conquistar a Ana é como Kuma também gostava dela e não podia falar, então disse que gostava da Yami para disfarçar. Saotome queria juntar forças para cumprir seu objetivo, e isso poderia acabar bem mal. A pauta do conselho agora é Auto Proibido X, mas o clima fica bem pesado quando Kokiri acusa Okuma de ser stalker e fica bem descontrolado, mas Ana o repreende, dizendo que não era ele. Kokiri também gostava de Ana, até que sem querer, Okuma acaba soltando que Saotome gosta de Ana, e Yami liga os pontos e diz que ela é a stalker. Fazia muito sentido, mas Okuma acha que não. Então eles bolam uma estratégia para pegar o stalker. No conselho, o plano era o seguinte: Yami ia fingir ser o homem e sair no encontro falso com Ana, ia fazer o stalker se revelar. Só que para acompanhar o plano, Saotome fez Okuma se fantasiar de mulher. Ele segue Yami e Ana também. O stalker finalmente aparece, surtando pelo encontro fácil de Yami, lida facilmente com ele. Okuma consegue lidar com eles, mas quando tropeça cai bem em cima de Ana, lhe dando um beijo e deixando ela com uma sensação muito estranha por Akuma. Se recuperando de lesão, Ryoka continua sendo bem estranha, como sempre, e quando Okuma disse que Ana não veio visitar sequer uma vez, ela diz a situação da escola que estava bem alterada. Ana estava bem mais agressiva quanto às investigações para desabratar as indecências. Yami revelou ser da Neve Azul para Saotome. Ela estava sendo treinada para entrar na Sox também. Ela iria desenhar coisas obscenas, mas precisava ver ao vivo para desenhar bem. Dias depois, ela passa no hospital depois de visitar Okuma no seu momento de alta, informando que Yami estava em uma reunião de outros grupos terroristas. Saotome estava desenhando Ana em particular, e ainda diz que ela se recusou a visitá-lo. Aparentemente ela estava brava com ele. No conselho isso prova mais ainda quando ele percebe que Ana está o evitando, e ao chegar em casa percebeu uma silhueta. Yami recebeu a informação de alguma grande estoque de revistas eróticas na floresta de Yatsuga, que agora pertencia ao filho de um vendedor famoso dessas revistas, que quando foram descobertos pelo esquadrão de decências, ele inventou que não podia entrar na floresta para não destruírem sua plantação de cogumelos. A função deles era pegar esse estoque antes dos outros que também o procuraram, mas fazer isso como terrorista era arriscado, ainda mais que já tinham antecedentes, então o plano era fazer toda a escola ficarem vidrados nisso, explorando as informações sobre a floresta, para eles irem até lá por curiosidade. Porém, ao voltar para casa, Okuma acaba encontrando mensagens e coisas bem bizarras de stalkers, mas agora não era só isso. Sophia, mãe de Ana, iria palestrar sobre o ato de Proibição X, que iria instaurar novos pacemakers, agora como cueca, cinto de castidade. Porém, eles precisavam de assinatura para isso, e a data do começo delas cai justamente no mesmo momento em que a vigilância vão cair na floresta. A Yami ficou sem saber o que fazer diante ao ato de proibição, mas tinha uma saída: inspirar Saotome para que ela conseguisse espalhar as imagens pela escola, e para isso, ela precisava ver algo ao vivo. Yami fez uma carta para Okuma prender a sua porta, convidando seu stalker para entrar no grupo e fazer coisas pervertidas enquanto Saotome olhava. De repente, quem entra no quarto é Ana, que começa a se despir e fazer coisas bem com Okuma. Obviamente Saotome vê tudo, e Yami entra no quarto sem saber e acaba flagrando tudo, e Ana se apressa para sair, mas obviamente ela tinha gostado muito daquilo. Ana estava bem mais sinistra do que de costume, e tinha até colocado um tal nectar do amor no biscoito de Okuma. Lá fora, ela até ameaça Yami, dizendo que está muito perto de Okuma, mas eles conseguem apaziguar a situação e Ana sai de lá, mostrando que não tá de brincadeira. Mas essa não era a única coisa sinistra sobre ela. Quando em casa, ela e sua mãe discutiam sobre o ato proibitório X. Em compensação, Saotome estava mais inspirado do que nunca em seus desenhos para espalhar na escola, além dos mapas da floresta, mas Okuma, com o passar dos dias, estava em cada vez mais perigo nas mãos de Ana, por causa do tal nectar do amor. O esquadrão da decadência logo chega à escola e desbarata todo o plano para atrair os alunos para a floresta, e é claro, a mãe de Ana começou com assinaturas com seu ato proibitório nesse meio tempo. A Yami decide então ir por conta própria até a floresta de Yatsuga. Tudo estava cercado pelo esquadrão da
decência, eles não tinham a menor chance, mas uma avalanche de adolescentes apareceram de repente, todos os desenhos de Sao Tomé e mapas em mãos, sendo espalhados por Ryoka. Agora era a hora do confronto, e o plano de Ryoka usou todos os garotos como isca, para que as meninas se infiltrassem no local, mas o problema agora era com a Neve Azul e Okuma, que estavam sendo perseguidos por Ana. Na fuga, ela é arremessada para se salvar de Ana e acaba caindo justamente onde o conteúdo estava guardado, mas ele não tinha muito tempo, pois a Yami estava perto de ser desmascarada. Então ele foi ao resgate. Ana sempre se sentia estranho perto dele, e por isso, mesmo sem saber que era Okuma, ela acabou fugindo, e o plano de recuperar o material e boicotar assinaturas foram ambos sucessos. Mas a preocupação agora eram os resultados das assinaturas em todo o Japão, mas o plano foi dado como concluído quando as transmissões ao vivo para o Japão foram preenchidas com conteúdo de revistas, arruinando completamente a transmissão, além das assinaturas serem queimadas e auto proibido havia sido adiado. A tarefa do dia é fazer brinquedos heróicos. E obviamente Okuma não estava gostando nada disso, e o dia todo foi tomado pelas tentativas de criar esses brinquedos. O mais absurdo do que os outros, usando suas receitas das revistas achadas na floresta. E Oka nesse meio tempo ficou encarregada de fazer esses brinquedos que vibram, mas em um momento muito embaraçoso Ana flagrou os dois no laboratório para sair dessa situação. Ele mente dizendo que um dos brinquedos era um presente para ela, que Ryoka ajudou a escolher. Ela acaba fazendo um colar com isso. Era para ter dado pelo menos tudo certo, pelo menos um deles, mas Ana conseguiu estragar até isso. O tal presente que Ana faz um colar está vibrando mais do que deveria, pois o controle havia ativado sem querer, e as coisas só pioram quando ela aumentou a potência e fez Ana endoidar. Ela perseguiu Kuma por toda a escola, e quando conseguiu pegá-lo, finalmente o brinquedo quebrou, cessando Ana, mas o problema do seu amor incondicional por Akuma ainda não havia acabado. Outra terrorista parecia estar agindo na cidade, e está fazendo isso em busca do Sox. Aparentemente Yami havia feito uma aliança com outros grupos terroristas da área, recebendo muito mais material novo, mas havia um problema na escola que provavelmente não envolvia a Sox, o desaparecimento de roupas íntimas. Esse grupo que fez deixava as mensagens apoiando a Sox, mesmo que não fossem eles. Yami e Oka foram espiar o que estava acontecendo nos vestiários, mas quando Yami partiu, Okuma foi atacada por Ana novamente, e no fim de tudo isso, a Yami ainda não tinha voltado, e quando Okuma foi ao seu resgate, Okuma estava lá, escondendo algo. Era um quadrinho inspirado em Okuma e Gokiri tendo relações heróicas. Depois da bronca de Okuma, os ladrões foram avistados e capturados, mas uma transmissão começa de um novo grupo de terroristas a ter sido reunido, que disse estar ao lado de Sox, colocando toda a culpa e a pressão em cima deles. Eles precisavam erradicar a ter sido reunido o mais rápido possível, mas eles nem sabiam por onde começar. Depois da reunião da Sox, Okuma estava voltando para casa quando esbarra uma garota sendo perseguida pelo esquadrão da decência e decide ajudá-la. Eles encontram com Ryoka buscando por mais quadrinhos de Gokiri, e Okuma pediu ajuda em troca para lhe dar mais desses quadrinhos. Eles conseguem o despistar, mas ela ainda havia se revelado, até que um conhecimento mostra que ela era uma das terroristas conhecida pela região e estava buscando a Sox para não se dar mal, ou como revela ser do grupo terrorista. Kuzuri é levada até Yami, que desconfia muito dela, mas por ela se revelar uma pessoa muito bem preparada e que estava disposta a fazer de tudo pela Sox, Okuma achou uma boa ideia recrutá-la, e agora ela era a mais nova integrante da Sox. Okuma acorda uma situação bem complicada. Ele acorda ao lado de Kuzuri, o que já era estranho, mas em sua frente estava Ana com uma faca de cozinha. Aparentemente ele estava a noite toda observando, mas Okuma pediu que Kuzuri fingisse ser a sua irmã, o que deu certo em parte. Agora Kuzuri sabia o tipo de pessoa perigosa que a Sox estava enfrentando. Logo de manhã, o conselho estudantil foi convocado por um representante do esquadrão de decência de Sukumi Guza, que aparentemente é patrulhar o âmbito da escola. Ela começa a confiscar até os objetos mais simples, que segundo ela potencialmente seriam usados para coisas sujas, mas a representante era mais ingênua do que parecia. Depois de disfarçarem Kuzuri, o plano para espalhar o conteúdo sujo para as academias. A primeira delas seria Zoshigaoka, e Kusumi entrou infiltrado para reconhecer o local. Depois do reconhecimento, eles tinham uma planta completa no local, e Kuzuri havia feito mais do que todos esperavam, mas ao chegar em casa ela se revela de verdade para Okuma, dizendo que manipulou os corações dos membros do conselho da segunda academia, coisa que Yami certamente iria contra, mas Okuma não poderia contar com Kuzuri o chantageando, e agora ele estava em uma situação bem ruim. Uma ditadura foi instaurada na escola pelo esquadrão de decência, e agora era uma guerra das Sox contra os tecidos reunidos e os representantes da decência. O plano era arriscado, mas consiste em atrair os ladrões de roupas íntimas a tecidos reunidos, enquanto a Neve Azul distraiu os representantes da decência na escola. O plano parecia estar dando certo até Okuma ouvir passos na escola, e quando foi ver não eram os ladrões, era Ana tentando pegar as suas roupas íntimas e começou a fazer
coisa bem suja com ele, mas a monitora prioriza as ordens de Ana, então ela não fez nada. Nessa brecha, os ladrões de tecido reunidos conseguiram o que queriam e a missão havia fracassado. Aparentemente era assim para ter fracassado, e quem bobeou foram as meninas de fora. A Yami sabia que Ana iria atrás das roupas íntimas de Okuma, e era só a preliminar do plano. Agora a armadilha seria uma sopa de Sao Tomé, e a tarefa iria mudar, já que Ana estaria muito ocupada agora. A segunda fase foi posta em prática e quando Okuma derrubava os ladrões de roupas íntimas, Kozuri estava tendo uma conversinha com Ryoka. Okuma consegue capturar todos os ladrões de roupas íntimas, mas tudo parecia fácil demais, até que os monitores são derrubados e os alarmes são ativados, fazendo com que a operação tivesse de ser cancelada. Na base da SOX, Kozuri disse que fez tudo isso, mas acabou ferrando tudo. Tudo isso para buscar a aprovação de Yami. No fim do dia, eles recebem uma mensagem e se encontram com o líder do Tecidos Reunidos, o Pico Branco. A Tecido Reunido não era como a SOX, eram somente para satisfazer os feitiços do seu líder, por isso eles eram diferentes e a SOX tinha que acabar com eles o mais rápido possível. De manhã havia algo estranho com os ônibus, e tudo fez sentido quando vários deles foram sequestrados por membros dos Tecidos, e todos fortemente armados. O Pico Branco, além de se pronunciar, ainda colocava a SOX como uma unidade terrorista para causar anormalidades, não o que realmente eram. No ônibus de Ryoka, ela percebe que a arma de terrorista era falsa, e com a sua personalidade natural ainda coloca medo nela, fazendo com que fosse pega pelas outras pessoas. No ônibus de Ana, ela se revolta com o terrorista falando que somente Okuma poderia roubar sua roupa íntima, e derruba o homem sozinha. No ônibus de Kokuri e Okuma, o grandão foi obrigado a tirar suas roupas e o seu físico deixou todos desnorteados, incluindo o terrorista e até o motorista. Aparentemente tudo havia dado certo com os integrantes da SOX, mas agora Yami tinha um plano ousado em mente, pois se o esquadrão da decência pegasse o Pico Branco, o futuro da SOX seria cruel. Então eles iam pegar o Pico Branco por conta da própria. Yami já sabia a identidade dele, e como os ônibus sequestrados ainda estavam em circulação, era uma boa brecha para pegá-lo, mas dessa vez com a ajuda de Kozuri. O plano começa e a Neve Azul começa a distrair os órgãos do governo para si. Enquanto isso, Okuma entrava em confronto direto com o Pico Branco, mas acaba no chão e foi salvo por Neve Azul. Logo depois o deteve. Ela avisou que não estava ao lado dele para o governo, mas o problema começou quando Kozuri empurrou Yami para fora do ônibus e começou a negociar com o Pico Branco. Ela era uma traidora. Depois da traição, o próximo destino do ônibus era a academia de Zou Shigaoka. Todos os ônibus com os reféns foram reunidos na academia, e o plano deles era insano. Okuma e Yami estavam impotentes no momento, e o esquadrão da decência conseguiu instaurar o auto proibitório para impedir os Tecidos Reunidos, mas Okuma tinha um último plano desesperado, e tinha que funcionar. Kozuri tinha grandes planos pela frente, mas Pico Branco não. Ele só queria se satisfazer. Kozuri foi traído e tenta revidar, mas acaba perdendo sua força contra o terrorista. O governo tinha um grande ponto para acabar com tudo isso, mas envolvia a evolução dos Peacemakers, assim como aconteceu no passado com Okuzu Zenjuro, o pai de Okuma, e agora era a hora do plano. O Sao Tomé ainda estava infiltrado lá dentro para dar apoio. Era arriscado, mas era o que eles tinham. Era o momento de acabar com tudo isso. Eles conseguiram se infiltrar na escola e ficar cara a cara com o Pico Branco, mas não era só SOX. Eles haviam se aliado junto dos monitores até o conselho para acabar com os Tecidos Reunidos. O confronto foi bem difícil, mas com a ajuda de todos, o inimigo finalmente foi derrotado, e até Kozuri estava arrepiada. Graças ao canal de Onigashira, do pai de Kozuri, eles conseguiram fazer um discurso transmitido para todos, dizendo que todos os ideais da SOX, jurando que eles iriam acabar com esse mundo em diante e expôs a liberdade, e nada mais além disso. No fim, a Yami e Okuma têm um momento a sós bem emocionante, e isso só era o começo dos planos da SOX. Repentinamente, o senhor do café mandou uma mensagem dizendo que Sophia, a mãe de Ana, havia lhes enviado uma mensagem designada para a SOX. Provavelmente sua identidade estava comprometida, mas eles não tinham certeza. O que eles não pensavam ser era a maior ameaça para eles. Eles foram convidados a comparecerem no Kumi, e Okuma tinha um antigo item de seu pai que deveria ser usado lá. Lá era praticamente um distrito resort, com tudo possível saudável, ou seja, sem indecências. Ao chegarem, percebe que não foram os únicos a serem convidados, mas até o momento Sophia não havia aparecido, então eles decidiram usar o local, mas no meio da diversão, Sophia parece caída em meio ao resort. Havia um inimigo novo, o Pedestal Negro. Era uma situação de emergência, tanto que todas as roupas foram roubadas, e as únicas que sobraram foram as roupas íntimas. Okuma foi tentar buscar suas coisas, mas o inimigo estava lá com a chave dada pelo seu pai. Segundo o que diziam, ela servia para abrir um baú de tesouros ainda mais indecente do que somente revistinhas. Então, para ser justo, ele propõe um duelo pela chave. Eram pedra, papel e tesoura, mas cada um tirava uma peça de roupa, e quando foi a hora de Kokuri, Okuma se aproveitou da situação, pois ninguém conseguia encarar aquilo, e conseguem pegar a chave. Eles saem em busca do tal tesouro que, segundo a lenda,
fazenda poderia ser acessada por um bondinho, que aparentemente Ryoka havia achado explorando por aí. Eles conseguem chegar no local pelo bondinho, e dentro das ruínas eles conseguem diversos vestígios queimados pelo Esquadrão da Decência, e um dos versos foi feito pelo pai de Okuma. Ao fundo eles conseguem ver algo que chama atenção. Era a hora de usar a chave. Kuzuri e Sao também estavam escondidos e aparecem para ajudar, e com toda a Sox reunida, eles conseguem girar a roda e abrir uma grande passagem, revelando o grande tesouro da luxúria da humanidade. E aquele homem que parecia um inimigo se revelou como um antigo parceiro de Zenjuro, que queria que eles chegassem até lá. No fim, eles deixaram sua marca para sempre, e eles iriam continuar a se opor contra o Esquadrão de Decência.